Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. O título da lição de hoje, Esperança no tempo de angústia. Irmãos, haverá um tempo de angústia que ele será generalizado. Tanto os ímpios passarão, quanto os salvos também. Tanto os que vão se perder, quanto os que vão se salvar. Só que para uns haverá uma angústia sem nenhuma possibilidade de retorno. Porque esse tempo de angústia aqui já será após o fechamento da porta da graça. E aí será sentenciado quem é de Deus e quem não é. Lembre-se que eu falei para vocês, nos estudos anteriores, que o Espírito Santo é uma garantia daqueles que pertencem a Deus. Porque o Espírito Santo nos convence do pecado, nos convence da justiça e do juízo. E aqueles que são convencidos por ele demonstram que querem viver uma vida diferente. Logo, o Espírito Santo se apropria da pessoa com um comportamento que ele mesmo, o Espírito Santo, gera no coração daquela pessoa. E ela então se volta para Deus. E é nesse aspecto que Apocalipse 22, 11 e 12 descreve, né? Está feito. Quem está limpo, limpe-se ainda. Quem estiver sujo, suje-se ainda. Quem estiver santo, continue a santificar-se, porque agora a porta da graça se fechou e nada mais pode ser feito. Porém, a angústia irá ser de fato passada. Para os ímpios será uma angústia qual nunca houve, no sentido de que agora não tem mais chance. O tempo que eu tive de oportunidade foi desperdiçado. Infelizmente, eu estou perdido. E para os justos, como poderia dar uma definição dessa angústia? Os justos passarão por uma tribulação onde haverá de fato aquela perseguição áurea, onde em alguns casos o seu nome ao ser passado, ele poderá pensar, meu Deus, como estou agora? A aflição vai ser passada em relação à questão que se ele foi perdoado ou não, se ele foi absolvido ou não. Ele passará por essa angústia. Uma das evidências que os salvos terão é que eles não passarão pelas pragas, ou seja, não sofrerão as 7 pragas do fim do mundo. Mas isso não isenta ao eles estarem em angústia. Um outro ponto que merece consideração é o que nós chamamos de o retirar ou a saída do Espírito Santo, ou o Espírito Santo sair da terra, né? O Espírito Santo está se retirando da terra. Uma coisa que precisa ficar claro, que o Espírito Santo deixará de atuar naqueles que resistiram. Aqueles que de fato ouvem a voz do Espírito Santo e não o atendem, dessas pessoas ele irá sair. Mas daqueles das quais escutam a sua voz e atendem e correspondem positivamente, para esses ele permanecerá. Por quê? A promessa de Cristo era que ele estaria conosco para sempre, e a sua permanência em nós é unicamente através do Espírito Santo. Paulo aos Coríntios escreve assim, pois ninguém pode dizer que Jesus é Senhor, senão pelo Espírito Santo. Então a soberania de Cristo em nossa vida é somente e unicamente através do Espírito Santo. Ele é a terceira pessoa da divindade crucial para o preparo da obra, para o finalizamento, a finalização da obra de santificação na vida do justo. E o próprio Cristo deixou isso bem claro, né? Eis que vos envia o Espírito Santo para que esteja convosco para sempre. E ele habitará. O habitar aí não é momentâneo, não é um momento só esporádico, mas é efetivo. E eu quero ler esse texto com vocês em João capítulo 14. E nessa versão transformadora, a nova versão transformadora, eu achei fantástico a maneira como ele traduziu esse texto. Olha só. João, capítulo 14 e o verso 15, diz assim: se vocês me amam, obedecem aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro encorajador, que nunca os deixará. Verso 17, é o Espírito da verdade. O mundo não pode receber, pois não o vê e nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele habita. O habitar aqui é uma expressão de tabernacular naquele momento, e olha o que ele fala ainda em seguida: habita com vocês agora e depois estará em vocês. Agora ele habita com, mas ele estará em. Essa promessa de estar em é uma evidência clara de que, embora hoje todos escutam a voz do Espírito Santo, é a expressão de que ele habita com, ele trabalha com, ele fala com, aqueles que escutam estará em, ou seja, ele fará parte da vida da pessoa. Logo, o Espírito Santo será o encorajador. Lembre-se da angústia. Tirará de nós aquele senso de estou salvo de fato. E como tirará não, perdão. Ele então
passaremos por essa situação onde em nossa vida ficaremos a pensar: como passará o meu nome diante de Deus? Quando as pragas caírem e a porta da graça, claro, já estará fechada, a pessoa sentirá: eu não fui submetido às pragas. Embora até a quarta praga elas não serão universais, elas serão em alguns lugares. Porém, a evidência do sofrimento, com certeza o Espírito Santo estará com a pessoa, na pessoa. Ele não estará sozinho. Uma coisa que deve ficar bem claro aqui, que o autor colocou, que nós estaremos sem o mediador, e Ellen White confirma sobre isso. Deus sairá do santuário celestial, deixará de pleitear, porque agora está tudo feito. Os que foram salvos, se mantiverem na salvação, permanecerão na salvação. E o autor colocou aqui um artigo que eu achei muito interessante. Jesus cessará sua mediação no santuário do céu, quando todos tomarem a decisão final a favor ou contra ele. Mas isso não significa que estaremos sozinhos durante esse tempo, confiando em nossa própria força. Jesus nos assegurou de que ele estará conosco para sempre. Mateus 28, verso 20. Durante o tempo de angústia, nossa fé se fortalecerá e nosso anseio pela eternidade aumentará, de modo que nosso único desejo será viver com Jesus para sempre. E eu gosto dessa expressão que nossa fé vai se fortalecer, porque o que nós encontramos aqui é que aqueles que vivem a fé que Cristo teve receberão a mesma vitória que ele recebeu. Então a expressão aqui está a perseverança dos santos, que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Nós falamos um pouco sobre isso, a fé em ou a fé de. Venceremos com a fé dele e sabendo que a fé é o fruto ou é uma das características do fruto do Espírito Santo. Logo, ela nos garantirá que, embora passemos por angústia, Cristo nos considerará o escape. Não será fácil, será algo realmente bem delicado, algo bem devastador. Mas aquele que perseverou até o fim, durante o tempo de graça, agora, Cristo não nos deixará faltar a sua presença. E ele, como diz o texto dos Salmos, nos fará habitar nas alturas. As fortalezas das rochas serão nosso alto refúgio. O nosso pão será dado e as águas serão certas. A fome alastará todos de forma generalizada. Porém, os que aceitarem o sinal da besta terão seu alimento provindo de uma rebelião. Mas aqueles que perseverarem com Cristo, o pão lhes será dado, e os anjos enviarão água, assim como fez com Elias, para manter o povo de Deus alimentado. Em meio à angústia e à perseguição, o povo de Deus não estará desprovido de sua presença. Glória ao nosso Pai Celestial por isso. Mantenhamos firme a nossa fé e guardemos com perseverança a carreira que nos está proposta. Deus abençoe você, um ótimo dia e até o próximo estudo, se Deus quiser. Oremos então. Obrigado a Deus por essa esperança e pela certeza da garantia em Cristo de que a vitória será concedida, mesmo em meio à angústia e dificuldade. Pai, te pedimos o perdão pelos pecados e a tua intervenção e a atuação da maravilhosa pessoa do Espírito Santo em nossa vida todos os dias. Nos garante essa vitória e habita em nós, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, um ótimo dia em sua presença e até o próximo estudo, se Deus quiser.